Uma coisa que a gente vai fazer bastante vai ser construir topologias, né? Eu vou começar com a mais fácil. Bom, a gente já sabe construir topologias de um jeito. Pega uma família de subconjuntos, que era aquele C, e faz a topologia gerada por essa família, né? Põe o X lá dentro, faz todas as interseções finitas, constrói uma base para a topologia, e depois toma as uniões arbitrárias dessas interseções finitas. Aí a gente tem uma topologia, né? Eu vou agora com uma que, na verdade, é mais fácil. Olha só. A gente tem aqui esse retângulo, é um conjunto X, é um espaço topológico. Tem uma topologia lá, a família de abertos. Para um subconjunto Y, lá de X, não precisa ser aberto, é só um subconjunto, né? Eu posso induzir em Y uma topologia usando aqueles abertos lá, sem olhar para a vizinhança, sem querer saber o significado de ser ou não ser aberto, né? Uma topologia é uma família que satisfaz todas aquelas propriedades lá, né? Então, no caso de uma topologia para Y, o vazio tem que estar lá, o Y tem que estar lá, a interseção finita de gente que está lá tem que estar lá, e união arbitrária de gente que está lá tem que estar lá. Ponto final, né? Tem que ser todo mundo subconjunto de Y. Então, um jeito de construir essa topologia é simplesmente pegando os abertos de X e fazendo a interseção. A gente já tinha falado dessa notação aqui, né? Que, aliás, eu não sei se usa esse tipo de notação. Eu estou usando nesse curso, mas talvez as pessoas não entendam se você escrever assim. Você escreve e explica o que é, né? Isso é a interseção com Y de todos os conjuntos que estão lá em tal, né? Então é a interseção desse A com Y. Esse carinha aqui é o fulano que está nessa topologia. Isso é um jeito de construir uma topologia em Y. Agora sim, o que essa topologia representa, né? Como é que é a convergência nessa topologia? Como é que é continuidade nessa topologia, né? Vamos ver isso. Uma sequência xn e um A, todo mundo lá em Y, né? Então, essa sequência xn converge para A, né? Vai se aproximando de A. Agora a gente pode falar isso em duas topologias, né? A gente pode falar na convergência, vendo como uma sequência lá no espaço topológico X, onde os abertos são esses caras aqui, e a convergência vendo, né, no subespaço Y, com essa topologia induzida, né? Mas vai ser a mesma coisa, né? Porque se a sequência eventualmente entra em qualquer aberto que contém o ponto A, e a sequência já está em Y, então a sequência eventualmente entra na interseção de A com Y, né? Porque a sequência sempre esteve em Y. Isso aqui é a mesma coisa. Bom, isso me faz pensar um pouco sobre a operação de fecho, né? O fecho tinha que ver com essa coisa de ser próximo ou não ser próximo, né? Então, quando que um ponto A de Y está no fecho de um subconjunto de Y? Novamente, dentro de Y, a gente tem agora duas operações de fecho. A gente tem o fecho de um subconjunto de Y, como visto como um subconjunto de X, com a topologia de X. Eu posso me perguntar qual é o fecho desse conjunto aí lá em X, né? E a mesma coisa a gente pode se perguntar qual que é o fecho em Y. Essas duas coisas são diferentes, né? Por exemplo, num espaço topológico Y, o próprio Y é um conjunto fechado, porque ele é o complementar do vazio, né? Quando eu estou olhando só para Y, o Y é fechado. Então, dentro de Y, nessa topologia aqui, o fecho de Y é o próprio Y. É o menor fechado que contém Y, né? Mas não tem nada fora quando a gente está olhando a topologia de Y, né? O complementar do vazio é o Y. Né? Por outro lado, se você olhar ele, o fecho dele dentro de X, se o Y não for fechado,
o fecho dele não vai ser igual a ele mesmo, né? Então, é diferente a operação de fecho restrita a y e a operação de fecho aqui em x, né? Mas para os pontos, olha só, que estão aqui em y, para esses pontos que estão em y, ele está nesse fecho e ele está nesse outro fecho, é a mesma coisa, né? Por exemplo, você pode pegar todos os abertos que contêm esse ponto. A interseção deles com o D, olha só. A interseção de A com D, eu peguei o quê? Um aberto que contém o A, né? Bem aqui, na topologia de X. Um aberto que contém o A. Fiz a interseção com D. Não é para dar vazio, né? Tá no fecho significa isso, não é vazio. Mas isso daqui é a mesma coisa, porque olha só, como o D está contido em Y, se você fizer a interseção com Y, não muda nada, né? Então essa interseção é igual a essa. E essa daqui não vazia implica que essa daqui também não é vazia, né? Mas esses caras aqui, ó, são exatamente os abertos que contêm o ponto A aberto na topologia induzida, né? A topologia induzida é justamente isso aqui, né? A interseção dos abertos de X com o próprio Y, né? Então, apesar da operação de fecho não ser igual nesses dois conjuntos, se você fizer o fecho e olhar só os pontos de Y, aí é a mesma coisa, né? Mas tem pontos fora de Y que podem estar no fecho de X, sem que, obviamente, estejam no fecho, né, relativo à topologia Y, porque a topologia de Y está só dentro do conjunto Y, né? Quando a gente fala do fecho, o fecho está todo contido no conjunto Y, né? Ok? Então isso aqui é operação de fecho com essa topologia induzida, né? Quando que está no fecho, certo? Agora vamos falar sobre continuidade. Aqui, olha só, uma função que sai de um espaço topológico aí, não sei qual, certo? Um conjunto Z com uma topologia gama e vai para x, na verdade vai para y. Quer dizer assim, é uma função que vai para x, só que a imagem está contida em y, certo? Então eu vou chamar a função f como sendo essa que eu estou vendo a imagem como indo, o contradomínio como sendo y. E f-til é a mesma função, só que indo para x, certo? No fundo, depende da situação, mas é comum você dizer assim, ah, eu tenho uma função que vai daqui para esse espaço topológico, só que na verdade você sabe que a imagem está contida no conjunto y, então você pode ver essa função como sendo alguém que tem como contradomínio o conjunto y, né? Só que, se do lado de cá tem uma topologia, aqui você quer uma topologia também, né? Para falar de continuidade e tal, né? E vai acontecer isso aqui, ó. C contínua essa e C contínua essa é exatamente a mesma coisa, né? Porque essa daqui você vai pegar a imagem inversa dos abertos de X, né? Só que a parte que está fora de Y não interessa. A imagem inversa da parte que está fora de Y é vazia, não tem ninguém que vai para fora de Y. Essa função ela vai toda para dentro de Y, né? Então isso aqui vale, ó. Certo? Porque não tem ninguém na imagem dessa f aí que esteja fora de y. Então, como isso aqui vale, a imagem inversa dos abertos aqui são esses caras, a imagem inversa dos abertos aqui são esses caras, são iguais, então elas vão ser abertas quando as outras forem, né? Isso aqui é quando o contradomínio eu estou olhando a topologia induzida, né? Desenhando, olha só. Olha só, aqui a função f, um domínio z, e ela vai para dentro de y. Você pode ver como uma função que vai para x, uma função que vai para y, ou até uma função que vai para esse conjunto menor ali, né? Que é a imagem da f, né? E aqui, o que acontece é que a gente está olhando a imagem inversa de um aberto de x, que é um conjunto assim, né? A imagem inversa desse aberto é a imagem inversa desse pedacinho menor ali, né? Então é o mesmo que a imagem inversa de A interseção com Y
é a mesma coisa que a imagem inversa de A interseção com a imagem de F, né? Então, tanto faz, né? No contradomínio é fácil falar sobre continuidade. Eu quero ver é no domínio. Então, olha só. Agora uma função que o domínio é o espaço X, né? O contradomínio é um espaço topológico aí qualquer. E a gente quer falar sobre continuidade dessas funções, né? E aí eu tenho um subconjunto de X, eu posso fazer a restrição dessa função a esse subconjunto, né? E qual topologia que eu adoto ali? Bom, você pode adotar a topologia que você quiser, mas é comum que você use a topologia induzida como um subconjunto, né? Do subespaço. O Y vira um subespaço do espaço topológico X. Essa topologia induzida. Quando que essa função aqui é contínua, né? Claro, como você está tirando um monte de ponto, se a função era descontínua nesses pontos, esses pontos não existem mais, então isso não faz diferença. Agora, pode ser que essa nova função aqui ela seja contínua, mesmo em pontos de y, mesmo que essa daqui não fosse. Por exemplo, não vou dar o exemplo. Você vai ficar como dever de casa você me dar exemplos de uma função f num espaço topológico aí, e eu quero que a restrição seja contínua num ponto aí de y qualquer, mas que essa função aqui de cima não seja contínua no mesmo ponto, ok? Agora, o que a gente sabe é o seguinte, a imagem inversa de qualquer conjunto lá na frente dessa função aqui restrita, a imagem inversa é a interseção do y, porque você não está considerando mais os pontos né, que não são de y, que vão lá na frente, você está pegando só os pontos de x que vão nesse cara, então é o y interseção com esse carinha aqui, certo? Essa igualdade vale. Isso quer dizer o quê? Se esse cara aqui é um aberto de x, então esse cara aqui é um aberto de y. O contrário não vale, né? Pode ser que esse aqui seja aberto em y, mas esse aqui não seja um aberto de x. Não, o seu dever de casa é procurar um exemplo disso daí, né? Bom, é isso que eu queria falar sobre topologia induzida. Essa é a primeira topologia que a gente construiu a partir de outras topologias. A gente vai fazer várias ainda, certo? Então, até então o que a gente sabia era pegar uma família de conjuntos e construir uma topologia. Agora não, a gente pegou uma topologia já pronta e usou ela aqui em X para construir uma topologia em Y, né? E aí eu queria que você pensasse o que vale e o que não vale nessa nova topologia que você construiu, certo? O que vale com respeito à operação de fecho, o que vale com respeito à operação de interior, né? O que vale em termos de continuidade, o que dá para você fazer para relacionar os conceitos nesses dois espaços diferentes, certo? Então é pensar sobre isso aí, construir um monte de exemplos, certo? Toda vez que alguma coisa não valer, você pega e constrói um exemplo.